안녕하십니까. Olá, pessoal. 오현진 장로님은 좀 키가 커가지고 마이크하고 잘 안 맞습니다. O ancião O, né, ele é muito alto, então eu acho que ele não é muito compatível aqui com o microfone. 딱 알맞은 것 같습니다. A minha altura tá certinho aqui pro microfone. 여러분 그렇게 생각 안 하시죠? E vocês não concordam comigo, né? 출애굽기 12장에 있는 말씀. Vamos abrir nossas Bíblias em Êxodo capítulo 12. 출애굽기 12장 1절부터 14절 말씀까지. Êxodo capítulo 12, dos versículos 1 ao 14. 출애굽기 12장 찾으셨으면 제가 읽겠습니다. Se todos acharem, eu vou ler Êxodo capítulo 12. 여호와께서 애굽 땅에서 모세와 아론에게 일러 가라사대 Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: 이달로 너희에게 달이 시작 곧 해의 첫 달이 되게 하고 Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. 너희는 이스라엘 회중에게 고하여 이르라 이달 열흘에 너희 매인이 어린 양을 취할지니 각 가족들 그 식구를 어린 양을 취하되 Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. 그 어린 양에 대해 식구가 너무 적으면 그 집의 이웃 관계 인수를 따라서 그 하나를 취하며 각 사람 식량을 따라 너희 어린 양을 계산할 것이며 Mas se a família for pequena para o cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastam para o cordeiro. 너희 어린 양은 허먹고 1년 된 수컷으로 하되 양이나 염소 중에서 취하고 O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. 이달 14일까지 간직하였다가 해질 때 그 이스라엘 회중의 그 양을 잡고 E o guardareis até ao 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da 그 tarde. 피로 양을 먹을 문 좌우 설주와 임방에 바르고 Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que comerem. 그 밤에 그 고기를 불에 구워 무교병과 쓴 나물과 아울러 먹되 Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. 난로나 물에 삶아서나 먹지 말고 그 머리와 정가요 내장을 다 불에 구워 먹고 Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. 아침에 남겨두지 말며 아침에 남은 것은 곧 소화하라. Nada deixareis dele até pela manhã, o que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. 너희는 그것을 이렇게 먹을지니 허리에 띠를 띠고 발에 신을 신고 손에 지팡이를 잡고 급히 먹어라. 이것이 여호와의 유월절이니라. Desta maneira o comereis, lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. 내가 그 밤에 애굽 땅에 두루 다니며 사람과 진솔을 물어나고 애굽 나라 가운데서 처음 난 것을 다 치고 애굽의 모든 신에게 벌을 내리리라. 나는 여호와로라. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. 칠때 그 피가 너희 거하는 집에서 너희를 위하여 표적이 될지라. 내가 피를 볼 때에 너희를 넘어가리니 재앙이 너희에게 내려 멸하지 아니하리라. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. 너희는 이 날을 기념하여 여호와의 절기로 삼아 영원한 기로 대대로 지킬지니라. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. 거기까지 읽었습니다. Até o versículo 14 nós lemos. 성경은 우리에게 굉장히 놀라운 하나님의 비밀을 이야기해 주고 있습니다. A Bíblia está nos passando um grande segredo de Deus para nós. 성경을 읽을 때 우리 생각 왜 성경에 이런 말씀들이 기록되어 있지 이해가 잘 안 갈 때가 많습니다. Por isso, muitas vezes, quando lemos a Bíblia, a gente não consegue entender por que será que tem palavras assim, né, na Bíblia. E o motivo disso 자체가 이야기하는 것은 하나님의 말씀을 하는 것인데 é que o que a Bíblia quer nos passar é que as palavras de Deus são de Deus. 성경이 말하는 하나님의 마음하고 우리 마음하고 차이를 정확하게 얘기해 주는 거예요. Ou seja, nos passa exatamente a diferença que existe entre o nosso coração e o coração de Deus. 하기 위해서 대부분 사람 관련주로 어떤 생각을 가지고 있냐면 A maioria das pessoas, assim, por natureza, tem um pensamento em relação à salvação. Eu não devo 착하게 살아야 pecar, eu devo ver uma vida bondosa, 충성해야 eu tenho que ser fiel, dedicado aos outros, eu tenho que
crer assim com esforços a Deus. 것들을 생각하고 있습니다. Muitas pessoas pensam dessa forma. 하나님은 우리하고 전혀 다른 생각을 가지고 계시기 때문에 Mas Deus, já que tem um pensamento completamente diferente do nosso, 생각하는 생각, 우리 생각 차이가 있다는 겁니다. existe essa diferença entre nós e Deus. 성경을 읽을 때 똑같은 성경을 읽어도 우리 관념으로 읽어버리면 Mas se nós começarmos a ler a Bíblia do nosso ponto de vista, 하나님께서 우리에게 이야기하려면 그 내용을 이해하지 못하고 다른 생각을 갖게 된다. não conseguimos compreender aquilo que Deus quis nos passar e passamos a interpretar de outra forma. 여기서 하나님이 정확하게 우리에게 이야기하고 싶은 것이 무엇인지를 발견해내야 하는 것입니다. Uma coisa importante ao lermos a Bíblia é descobrir aquilo que realmente Deus quis passar naquele 제가 texto. 한 번은 그 누가복음 10장에 강도 만난 자 이야기를 읽었습니다. Uma vez eu li no livro de Lucas capítulo 10 a história do homem que encontrou com 그 salteadores. 이야기에서 어떤 율법사가 이야기를 하고 있는데 E ali fala sobre a história de um intérprete da lei. 나와서 물었습니다. Ele foi até Jesus e 내가 perguntou: 무슨 선한 일을 해야 하나 영생을 얻으리까? Mestre, o que farei eu para herdar a vida eterna? 여러분 우리는 아무리 선한 일을 한다고 영생 얻는 건 아니죠. Pessoal, não é por nós fazermos coisas boas, é porque queremos conseguir a vida eterna. O pecado tem que ser lavado. 예수님을 믿어야 하는 것입니다. E para isso acontecer, temos que crer em Jesus, porque a remissão dos pecados é pela fé. 율법은 뭐라고 말하면 Mas aqui diz, é o que diz a lei. 지켜 행하면 복을 받는다고 되어 있습니다. Só a lei diz que se nós guardarmos os mandamentos, receberemos a bênção. Mas já que não existe ninguém na humanidade que conseguiu fazer isso, 이것은 이제 말이 안 되는 겁니다. não faz sentido acreditar que pelas leis poderemos alcançar alguma bênção, porque todos já transgrediram as leis. 새로운 법을 만드셨다 그랬습니다. E na Bíblia diz que Deus, por isso, fez uma nova lei. 예레미야 31장 31절은 그 이야기 자세히 나오는데 E isso está escrito claramente em Jeremias 31, 31. 우리를 구원한 첫 번째 언약 약속이 율법인데 Então, o primeiro ponto assim para a salvação são os mandamentos. 율법을 잘 지켜도 이미 어긴 거기 때문에 율법은 구원을 받을 수가 없습니다. E já que a humanidade já transgrediu as leis dos mandamentos, por mais que você viva uma vida dedicada depois, não adianta, porque uma vez já foi transgredida. 기도를 많이 이렇게 돼서 구원을 받는다고 생각하는데 그 관념을 깨려고 하시는 거예요. Então Deus ele quer quebrar esse conceito humano que nós temos de que para receber a salvação, a bênção de Deus, é necessário muitos cultos, muita oração, se dedicar, se esforçar. O que Deus quer nos passar por Êxodo capítulo 12? 우리가 가지고 있는 그 생각을 무너뜨리기 위해서 기록된 성경입니다. Isso é um livro que foi escrito para quebrar todo tipo de conceito humano que nós temos. A de ter que orar muito, fazer bondades, nos arrepender. 이런 일들을 통해서 죄사함 받으라는 그 관념을 깨뜨리기 위한 이야기입니다. São palavras que foram descritas justamente para que se quebre nesse conceito que existe em nós. Só quando vemos aqui sobre a salvação, 가운데 있는 것이 아니라 어린 양의 피에 있는데 a salvação não está em outro lugar, está no sangue do Cordeiro. 피가 문설주와 임방에 Quando o sangue for passado nas ombreiras da porta. 설주와 임방에 피를 칠했을 때 Então, quando o sangue for passado na verga e nas ombreiras da porta, a Bíblia fala, né, que passarei por vós. 여기서 출애굽기 10에 우리를 구원받고 멸망받는 것을 위하여 Então, aqui em Êxodo capítulo 12, né, o que fala sobre a salvação e a destruição, só Deus não está vendo outra coisa para definir. 피를 본다고만 얘기. Deus diz que está vendo somente o sangue. 하나님은 예수 의 피만 본다고 하시는데 Então, Deus está dizendo que só vê o sangue do Cordeiro, de Jesus. Mas o que nós queremos mostrar para Deus? O meu bom trabalho, sabe, o fato de eu ter ofertado muito, de eu ter orado muito, de ter sido fiel, de ter sido obediente. Queremos mostrar essas coisas. Mas dentro dessa história, né, que nos retrata a salvação, eu fazer alguma coisa, tudo está voltado ao pensamento humano. Para nós recebermos a salvação da destruição, Deus não está pedindo ou não está vendo nada.
além do sangue, somente o sangue. 예수의 피를 얘기하는 것인데 Aqui se fala sobre o sangue de Jesus que foi derramado pelos nossos pecados. 넘어간다. Ou seja, quando eu ver o sangue, passarei de vós. 이란 말이 Só quando falamos de Páscoa, 패스오버라 tá vendo? Ele traduziu Passover, né, do inglês. O que significa Passover? 지나간다는 얘기. Que passou. 심판할 자가 Aquele que iria julgar, 저주를 내릴 자가 aquele que iria, né, descer com a maldição, 않고 지나간다는 것이. não irá mais amaldiçoar, irá passar. Por quê? Quando ele ver o sangue. 자, 그런데 이제 그 율법사가 뭐라고 말합니까? Mas o que o intérprete da lei diz? 무슨 선한 일을 해야 하나님 나라에 갈 수 있어요? Mestre, o que farei eu para herdar a vida eterna? 예수님 물었어요. Jesus Cristo perguntou, 율법이 무엇이라 기면 너희가 어떻게 읽느냐? o que está escrito na lei e como interpretas? 이야기가 참 재밌습니다. É um ponto muito interessante. 예수는 율법에 무엇이라 기록되었느냐 그렇게 말하지 않았습니다. Só Jesus Cristo não somente disse o que está escrito na lei, 율법에 무엇이라 기록되었으며 네가 어떻게 읽느냐? mas ele perguntou o que está escrito na lei e como interpretas. 이야기는 O que isso quer dizer? 율법에 어떤 말이 기록되어 있는데 Que sim, existem significados naquelas palavras da lei, 어떻게 읽느냐에 따라 방향이 다르다는 걸 이야기해 주고. mas dependendo de como você interpreta aquilo, pode se direcionar para lados diferentes. 율법에 어떻게 기록돼 네가 어떻게 읽느냐? Por isso Jesus Cristo perguntou, né, o que diz as leis e o que você lê, como você interpreta. E o que ele respondeu? 힘을 다하고 뜻을 다하여 주 너희 하나님 사랑하고 이웃 하나님 내 몸같이 하라 했나요? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as suas forças, de todo o teu entendimento, e amarás o seu próximo como a ti mesmo. E Jesus, o que ele disse? 제대로 옳다. Respondeste corretamente. 달리라. Faze isto e viverás. 맞습니다. Tá certo. 율법을 다 완벽하게 지키면 멸망받지 않습니다. Se você conseguir guardar os mandamentos 100%, então você não vai receber a maldição. 다 어긴 사람인데 Mas pessoal, todos nós somos seres que já transgredimos essas leis. E aqui fala, né, faça. 사람이 Uma pessoa que já transgrediu as leis, daqui para frente por guardar as leis, não vai se desfazer aquilo que uma vez foi transgredido. 율법을 어겼다면 Se uma vez já transgrediu a lei, já está ligado à destruição. 다 지키면 구원을 받는다. Se você guardar tudo, será salvo. Mas pessoal, ninguém é capaz disso. 율법 지키면 안 되는 거죠. Ou seja, pelas leis é impossível receber a salvação. 사람은 율법 자기는 지켰다고 남보다 좀 잘 지켰겠지요. E esse homem diz que ele veio guardando, observando todas as leis. Ele pode ter sido melhor do que um outro, mas ele também já foi um transgressor da lei. Ele também é incapaz de guardar todas as leis. Mas ele pensa, se daqui para frente eu me dedicar, 천국 갑니까? ele vai para o céu por isso? 말도 안 돼. Não faz sentido nenhum. 살인한 사람이 Aquela pessoa que matou, 앞으로 살인하면 벌 안 받습니까? ela não vai ser castigada se depois daquilo ela não matar mais? Uma pessoa que roubou. Ah, daqui pra frente eu não vou roubar mais, então ela não precisa ser castigada pelo que ela fez? 우리는 저주를 받을 수밖에 없는 죄를 지은 사람. Só nós somos pessoas que já pecamos, que não temos como evitar a maldição. Por isso, cumprindo as leis, é impossível para nós alcançarmos salvação. 사람에게 이해하기 쉽도록 얘기하는. E Jesus Cristo falou isso da forma mais fácil para ele entender. 예루살렘 내려가 강도를 만나. Ele contou essa história, né? Um certo homem descia de Jericó para Jerusalém e encontrou com salteadores. 옷을 벗겨 때려 급한 죽은 걸 버리고 갑니다. E aí esses salteadores, né, bateram nele, roubaram nele, deixando o semi-morto. 뭐 지나가다 그걸 뭐 피하여 지나가고. Casualmente desceu um sacerdote por aquele mesmo caminho e vendo passou de largo. Semelhante um levita descia por aquele lugar e vendo também passou de largo. Certo samaritano, 그 길을 걸어 불쌍히 여겨. que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e vendo, 포도주를 상처에 붓고 compadeceu-se dele, chegando-se, prensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, colocando sobre o seu animal, levou para uma hospedaria e tratou dele. Tem essa história. 그리고 예수님 말했습니다. E Jesus Cristo disse, 이 중에 누가 강도 맞는 자 이웃이 되겠나요? qual destes três te parece ser o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Aquele, né, que usou de misericórdia. Então Jesus Cristo disse, vai tu e procede de igual modo. 이야기 너무 재밌는 얘기. É muito interessante essa história. 뭐라고 돼 있습니까? O que diz aqui? 예루살렘 예루살렘 강도를 만난 사람 이제 매를 맞아 온 몸이 다 상해 죽어가고 있어요. Aquela pessoa que estava indo de Jerusalém, de Jericó para Jerusalém, que encontrou com salteadores, ele estava morrendo, ele estava semi-morto, certo? 여기서 이와 같이 해라. Mas aqui na Bíblia fala, faça de igual, proceda de igual modo. 중요한 것은 Só o que é importante? 누가복음 10장에 나타난 이야기는 Nós sabemos que essa história em Lucas capítulo 10
é sobre a nossa salvação, 구원을 받는데 receber a salvação. 멸망을 당할 수밖에 없는 사람은 강도 만난 자고. Então, quem é aquela pessoa que encontrou os salteadores? É o ser que não tinha como evitar a morte. 예수님을 가리키는 거예요. E quem foi o que salvou ele da morte? Jesus representa aquele bom samaritano. 강도 만난 이웃이 되겠느냐? Então Jesus Cristo perguntou, qual destes três te parece ser o próximo, né? O que usou de misericórdia. Ah, vai e procede tu de igual modo. 남을 위해 대신 죽을 수가 있습니까? Pessoal, nós podemos morrer pelo outro? Nós podemos derramar o nosso sangue para salvar o outro? Desculpa, mas não faz sentido. 우리는 못하기 때문에 강도 만난 자입니다. Nós somos incapazes disso. Nós somos esse homem que encontrou com os salteadores. 재미있게 해보면은 Se nos aprofundarmos mais nessa história, 만나 죽어가다 구원을 받았습니다. esse homem encontrou com os salteadores, estava semi-morto e foi salvo. 일을 했지요. E o que ele fez para ser salvo? 기도를 했나요? Ele orou muito? 금식을 했나요? Ele fez jejum? 회개를 했나요? Ele se arrependeu? 그랬다가 빌었나요? Ele implorou pedindo perdão? 이 성경 노am 10장에서 E aqui em Lucas capítulo 10, 강도 만난 자가 구원받는 이야기가 나오는데 fala sobre o homem que encontrou com os salteadores ter recebido a salvação. 어떤 사마리아인은 여행하는 중 거기 이르러 그를 보고 불쌍히 여겨. E a Bíblia fala, certo samaritano que seguiu seu caminho passou-lhe perto e vendo compadeceu-se dele. 가까이 가서 Então, ó, 기름과 포도주를 그 상처에 붓고 e chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, né, colocando sobre o seu animal, 주막으로 데려가서 levou para a hospedaria, 도와주고 tratou dele. 이튿날에 데나리온 둘을 내어 주막 주인에게 주며 No dia seguinte, tirou os denários e entregou ao hospedeiro, dizendo, 부비가 들면 내가 돌아올 때 갚으리라. cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Só que o que é interessante aqui? 만난 자가 말고 구원하는 자가 하신 일이 나오는데 Aqui fala os atos da pessoa que salvou, né? 그 사마리아인이 강도 만난 자를 발견했습니다. No começo, aquele bom samaritano, né, descobriu o homem que havia encontrado com os salteadores. Depois de ter visto, 가까이 가서 né, ele se compadeceu, se aproximou, colocou-lhe óleo, vinho, né, tratou dele, colocou no seu animal, levou para a hospedaria, tratou dele. 데나리온 둘을 내 주막 주인에게 주면서 No dia seguinte, tirou 2 denários e entregou ao hospedeiro 부비가 들면 내가 돌 때 갚으리라. e disse, né, cuida deste homem, se alguma coisa a mais gastares, eu te indenizarei quando voltar. Então, o bom samaritano, que foi o Salvador, fez 10 coisas. 일을 한 일에 강도 만난 자가 한 일은 뭡니까? E dentro dessas 10 coisas, o que o homem que encontrou com os salteadores fez? 네 가지입니다. 강도 만난 자가 한 일이. O homem que encontrou com os salteadores fez 3 ou 4 coisas? 세 가지 아니에요? Não foram 3 coisas que ele 두 fez? 가지는 했어요. Será que ele fez 2 한 coisas? 가지는요? Ele fez uma coisa? 아무것도 안 해요. Não, ele não fez nada. 주님은 그걸 우리에게 가르치려고. Pessoal, isso Deus quer nos ensinar. 많은 교회 목사님들 성경 엉터리로 가르치는 게 Uma coisa errada que muitos pastores ensinam sobre a 너도 Bíblia. 가서 이와 같이 하라 그랬는데 Olha, a Bíblia fala, vai e procede tudo de igual modo. 하는 얘기입니다. Só, isso é a lei que diz. 지키면 복을 받습니다. Se você guardar todas as leis, é abençoado. Mas nós já transgredimos as leis, por isso não vai ser alguma obra nossa que trará salvação. 이유가 뭐냐면 Por que as pessoas não conseguem receber a salvação? Porque as pessoas pensam, se eu estiver errado, eu não posso receber a salvação. Pelo contrário, pessoal, o problema é que o pessoal é muito bom hoje. 구원받게 할 일은 뭐가 있습니까? O que o homem que encontrou com os salteadores teve que fazer para receber a salvação? Nada. 작은 거 하나 돕지 않았어요. O mínimo sequer, ele não fez. 가만히 있어요. Ele simplesmente estava parado. 그러니까 그 사마리아인이 다 한 것이. Então, o bom samaritano fez todas as coisas. 자기가 착하니까 선한 사마리아인이 된 줄 아는데. As pessoas, sabe, querem se colocar como bom samaritano. 죄의 멸망을 당한 강도 만난 자예요. Só nós cometemos o pecado, nós somos pessoas que devemos morrer, somos o homem que encontrou com os salteadores. 아무것도 하지 않았어요. Quem foi que trabalhou nessa história? Não foi o homem que encontrou com os salteadores. 전부 사마리아인이에요. Tudo feito foi pelo bom samaritano. 그래서 내가 구원을 받았다면 Se a salvação fosse dada por eu fazer algo, 내 행위에 속한 거예요. essa salvação não seria pela graça, mas sim pelas minhas obras. 믿음으로 말미암아 구원을 얻었나니. E a Bíblia fala que pela graça sois salvos mediante a fé. 하나님의 선물이라. E isso não vem de vós, é dom de Deus. 누구든 자랑치 못하게 하는. Não de obras para que ninguém se glorie. 구원이란
구원이란 것 자체가 Só a salvação em 우리로 si 말미암아 되어진 게 하나도 없습니다. não é algo que é feito por nós. 예수 그리스도로 말미암아 되어진 É 100% por Jesus. 근데 여러분 문제는 Mas qual que é o problema? 우리가 구원받기 아무것도 우리는 하지 말아야 합니다. Nós não devemos fazer nada para recebermos a salvação. Tudo tem que ser feito por Jesus. Quanto mais nós colocamos a nossa mão, as nossas obras na salvação, é prejuízo. Somente o Senhor Jesus tem que fazer. Só que nós, o que pensamos? Eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que ser bom nisso, naquilo, tenho que fazer isso. Quando nós lemos a Bíblia, nós não devemos simplesmente conhecer a Escritura, mas sim descobrir o que Deus quer nos passar com isso. Só nós temos que compreender que Jesus Cristo está contando essa história para nos fazer perceber que nós somos aquele homem que encontrou os salteadores. Também o que diz em Êxodo capítulo 12? Já que é o sangue do Cordeiro que nos permite a salvação, não é a minha bondade, as minhas boas obras que vai me permitir a salvação. A Bíblia fala que o julgamento passará quando? Quando ver o sangue na verga e nas ombreiras da porta. Então, vendo o sangue, passará. Em inglês significa Passover, né? Passará, passou. E Páscoa está falando, significa isso, passou. Passou sem julgar. Vendo o quê? O sangue de Jesus. Vendo o sangue do Cordeiro. Só isso representa Jesus. Então não há nada que nós necessitamos fazer para a nossa salvação. A salvação vem pela morte, né? O sacrifício feito por Jesus e que foi nos dado a salvação. Só que muitas pessoas hoje acreditam que tem que fazer algo e algo para poder receber essa salvação. Sua salvação não é pelas nossas obras, mas sim por Jesus. O que o povo de Israel fez para receber a salvação? Eles passaram o sangue do Cordeiro ali na verga e nas ombreiras da porta. E no Antigo Testamento, no livro de Levítico, capítulo 4, fala sobre essa oferta pelos pecados. E Levítico capítulo 4 é o capítulo que melhor explica sobre essa oferta pelos pecados. Eu lia sempre com muita atenção sobre esse capítulo. Todo o capítulo 4 fala sobre a oferta pelo perdão dos pecados. Existem 4 tipos de ofertas. Primeiro, existe uma oferta para quando os sacerdotes, né, cometem o pecado. Segundo, quando os líderes da congregação. Também quando a congregação peca. E também quando uma pessoa comum peca. Então, se divide dessas 4 formas, existe uma oferta para cada tipo de classe de pessoas. Primeiro explica como é que é feito um sacrifício pelos pecados quando um sacerdote peca. Também depois fala sobre quando a congregação pecar, como é que deve ser feito o sacrifício. O terceiro explica como deve ser feito o sacrifício quando os líderes da congregação pecam. E em quarto, né, quando uma pessoa comum pecar. Então, lendo o livro de Levítico capítulo 4, eu pensei, eu sou o que aqui? Antes da minha salvação, eu pensava nisso, né? Eu não sou sacerdote, eu não sou um líder de uma congregação, eu não sou uma congregação, eu sou uma pessoa comum. Eu comecei a ler o que aparece a partir do versículo 27, né, sobre essa pessoa comum. Em Levítico 4:27 diz: se qualquer pessoa do povo da terra pecar por ignorância por fazer uma das coisas que o Senhor ordenou, se não fizessem se tornar culpada, ou se o pecado em que ela caiu lhe for notificado. Pessoal, só existe essa é a primeira condição para receber a salvação. Primeiro,
tem que pecar. Depois, tem que perceber que pecou. 아무리 죄 사함 받고 싶어도 Por mais que você queira receber a remissão dos pecados, 죄를 죄 사함 받을 수 se você não pecar, não pode receber a remissão dos 죄를 pecados. 지었지만 E sim, você pecou, mas 죄인인 줄 깨닫지 못하면 죄 사함을 받을 수 se não perceber o pecado que há em si, também não consegue receber a salvação. 주신 이유는 Então, o motivo de Deus ter nos dado os mandamentos, as leis, 착한 일을 해서 할나라 가르친 게 아닙니다. não é para que nós, cumprindo, guardando aquelas leis, sejamos pessoas bondosas e assim vamos para o céu. Não, Deus nos deu aqueles mandamentos para nós termos percepção do pecado. Porque sem lei nós não temos como distinguir o que é pecado e não. Ó, roubar é pecado. 주는 게 율법입니다. O que vai nos ensinar isso? A lei. 거짓말하는 게 죄다. Olha, mentir é pecado. 율법입니다. O que vai nos ensinar isso? A lei. 하는 게 죄다. Adulterar é pecado. 율법입니다. É a lei que vai nos indicar 하는 isso. 게 죄다. Olha, você transgredir, não guardar o sábado é pecado. É a lei que vai determinar isso. 그것이 죄라는 걸 깨우쳐 주는 것입니다. Então a lei é que nos faz perceber que isso é pecado. E quando lemos a Bíblia, 내가 죄를 지었구나. eu cometi um pecado. 깨닫는 것까지만 율법이 필요합니다. Percebemos isso e a lei só é necessária até este ponto. 사람이 Aquela pessoa que uma vez já transgrediu a lei, 그걸로 구원을 받을 수는 por mais que daí pra frente ela se dedique muito e consiga guardar as leis, ela não vai se salva. 율법을 줬는데 Mas a maioria das pessoas só entendem um ponto da lei, né? A lei foi nos dada para perceber o pecado. Mas já que elas veem o versículo que diz que se guardar os mandamentos será abençoado, sim, pessoal, se vocês conseguirem guardar todos os mandamentos, serão abençoados. Mas transgrediu, vocês já transgrediram. Então uma pessoa que transgrediu, já que é um transgressor, por mais que daí pra frente você se dedica, aquela lei, aquela bênção já não é digna a você, ela não vai ser direcionada a você, porque nós já pecamos. 방법이 필요합니다. Por isso foi necessário uma nova lei, um novo método. Em Levítico 4, 27, 평민의 하나가 여호와의 권능 중 하나 부시면 보면 허물이 있다가 diz: se qualquer pessoa do povo da terra pecar por ignorância, por fazer uma das coisas que o Senhor ordenou, se não fizessem e se tornar culpada, 그는 허물 없는 암염소를 끌고 와서 ou se o pecado em que ela caiu lhe for notificado, trará por uma oferta uma cabra sem defeito pelo pecado que cometeu. Pessoal, o salário do pecado é a morte. 죽임을 당해야 죄가 사요. Então, o pecado só é lavado com morte. E para poder perdoar os pecados, é necessário aqui ter a morte desse animal como oferta. E no versículo 28, 자, 29절 봅시다. versículo 29, 29절. Levítico 4, 29, 속죄의 희생, 자, 그 암염소를 말합니다. aqui fala, né, e porá a mão sobre a cabeça da oferta, ou seja, sobre aquele animal, né, aquela cabra. Né, colocará as mãos sobre a cabeça da oferta. 이해를 못했어요. Eu não entendia sobre essa ação. Por que colocar as mãos? Por muito tempo eu procurei a resposta na Bíblia, não havia encontrado. 21절에 그 안수한 이유가 나와요. Mas um dia eu vim no capítulo 16, versículo 21, que fala sobre essa resposta. 모든 불의 그 범한 죄를 고하고 Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel. 그 죄를 염소의 머리에 두어. Todas as suas transgressões e todos os seus pecados e o porá sobre a cabeça do bode. Ou seja, eu pequei, eu que eu preciso receber a salvação, mas é aquele animal que morre. Ei, animal, morra pelos meus pecados. Mas primeiro, tome para si o meu pecado. 죄가 제사의 머리 안수함으로 죄가 염소에게로 건너가는. Então, por meio daquela imposição de mãos feita pela pessoa e também pelo sacerdote, é que o pecado passa para o animal. 죄가 사해지는 것입니다. E depois disso, quando o animal com os pecados morre, o pecado é remido, é lavado. Então, voltando para Êxodo capítulo Levítico 4, vamos ler o versículo 30. 제사장 손가락 그 피를 찍어 번제단 뿔에 바르고 Então o sacerdote, com o dedo, tomará do sangue da oferta e porá sobre os chifres do altar do holocausto. 번제단에 뿔이 네 모술이 있어서 네 개가 있는데 Só ali no altar do holocausto tem ali as 4 pontas com os chifres, né? 피를 제단 뿔에 바르라고 하죠. Mas por que aqui está pedindo para passar o sangue da oferta ali nos chifres do altar do holocausto? 성경 하나만 보면 잘 모르는데 Se nós simplesmente lermos despercebido, a gente não sabe sobre isso. 1절이 그 사실 정확히 기록돼 있어요. Mas em Jeremias 17:1 fala claramente sobre isso. 7장 1절 유다의 죄는 금강석 그 철필로 기록되되 Jeremias 17:1 O pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro e com um diamante pontiagudo, 단뿔에 새겨졌거늘. gravado na tábua do seu coração e nas pontas dos seus altares. 그들의 마음판과 제단 뿔에 기록이 돼. A Bíblia fala gravado na tábua do seu coração e nas pontas dos altares.
우리의 죄를 어디다 기록해 놓냐 하면은 Então, onde está escrito o pecado cometido pelo 우리 povo? 죄를 우리가 만날 때 죄의 이야기를 해야 하기 때문에 Já que nesse encontro que nós temos com Deus tem que se tratar do pecado, 하나님께 제사를 하나님 만나는데 já que nós também temos esse encontro com Deus ali no 너 altar, 무슨 죄진다 제단 뿔에다 죄를 기록해 너 무슨 죄진다 보기 아니 제단 뿔에다 죄를 기록. em vez de Deus perguntar para nós que pecado nós cometemos, Ele está com aquilo ciente porque está escrito nos chifres do altar. 마음판에 기록했어. E nós, do nosso lado, gravamos aquilo na tábua do nosso coração. Ah, eu roubei, eu menti, eu adulterei, eu tive ódio. 그것이 우리 마음판에 새겨진. Só essas coisas ficam escritas no nosso coração. 이제 문제는 우리 죄를 사하기 위해서 하나님 그 어린 양이 죽었을 때 그 피를 가지고 Só que quando, né, é feito essa oferta pelos pecados com o sangue daquele animal, o que isso significa? O que representa passar ali nos chifres do altar? 기록을 어린 양의 피로서 지운다는 거예요. Que por meio daquele sangue ele estará apagando, cobrindo o pecado que foi cometido. 우리 죄를 그 어린 양이 우리 죄를 죽어서 Então, aquele animal sendo morto no nosso lugar, 피를 제단 뿔에 뿌려서 quando aquele sangue é passado, aspergido ali nas pontas do altar, 전부 다 지운다는 거예요. todo aquele pecado descrito ali são apagados. 가지고 뭐라고 말하면 E como nós chamamos isso? 도말이라고 하는데 Remissão. 이 도자란 말은 칠할 도자인데 Em coreano, a palavra to significa pintar, né? 도색 그 전부 다 Tem esse significado de pintar na palavra tomar, que significa remissão. Ou seja, 지워버린다. apaga pintando por cima, né? Esse tem o significado da palavra em coreano. 우리 죄를 제단 뿔에다 기록해 놨는데 Então, a Bíblia fala que os nossos pecados estavam escritos ali no altar, nas pontas dos chifres do altar, mas com o sangue da oferta, aquilo é 죄의 벌을 어린 양이 다 coberto. E eu sou lavado porque aquele animal morreu pelos meus pecados. Meu pecado foi lavado pelo sangue. Então, com o sangue se apaga o registro do pecado que estava ali. 우리에게 놀라운 일을 행하신 것은 뭐냐? Só um grande trabalho que Deus fez na nossa vida 어린 양이 죽음으로 우리 죄가 사해지는 é que os nossos pecados foram lavados pela morte do Cordeiro. 어린 양이 대신 벌 받았게 사해지는 Ou seja, nossos pecados foram lavados porque Ele morreu por nós. 기도하거나 회개하거나 눈물 흘리거나 그래서 사해지는 건 Nosso pecado não foi lavado porque nós oramos para isso, nós derramamos lágrimas, imploramos perdão. 기도하면 죄가 사해진다면 뭐 매일 기도만 하고 앉아서 약을 왜 잡아요? Se a nossa oração resolvesse o pecado, bastaria orarmos todos os dias. Por que, né, fazer a oferta pelo pecado com o animal? Mas tem essa oferta, quer dizer que é necessário passar o nosso pecado para aquele animal, porque o salário do pecado é a morte. E aquele animal tem que morrer para o pecado ser lavado. 그래서 여러분 우리가 6월절인 출애굽기 12장의 이야기 Então, nisso que nós lemos aqui em Êxodo capítulo 12 sobre a Páscoa, 그날 밤에 여호와의 사자가 애굽을 두루 다니면서 지침마다가 천난 사람 다 naquela noite, né, o anjo de Deus estava ali matando todos os primogênitos de casa em casa. 피하는 밤 단 하나가 E só tinha um meio para não ser morto, ou seja, passar o sangue na verga e nas ombreiras da porta. 천사가 지내갔다. Ah, nessa casa aqui já passou o anjo, aqui já teve o julgamento, já foi pago o salário do pecado. Vendo o sangue, 천사 그냥 지나가고 aquele anjo passava. 멸망을 당케 하지 않는다. E não tinha a morte naquela 이것이 família. 하나님의 Isso é a promessa de Deus. 그래 우리가 회개한다고 해서 Não é por nós nos arrependermos, não é por nós nos, sabe, derramarmos lágrimas, por nós termos dom de língua ou orar muito. Não é por essas coisas que nossos pecados serão lavados. O importante é nós sabermos que depois que Jesus Cristo morreu na cruz, Ele não aspergiu seu sangue aqui nesta terra. Ele foi no tabernáculo celeste e ali Ele aspergiu seu sangue. Ele aspergiu seu sangue no tabernáculo celeste. E por meio deste ato, o Cordeiro de Deus pagou todos os pecados. Jesus, Ele com seu sangue aspergiu no sangue, nos chifres que está no altar dos céus.
E já que lá tudo é eterno, a remissão dos pecados que aconteceu lá é eterno para sempre. Pessoal, Deus não é um ser que, sabe, como nós, com 60, 70 anos, um dia irá morrer. Só Jesus Cristo, Ele lavou nossos pecados para sempre, porque Ele é eterno. Ele aspergiu o seu sangue no tabernáculo celeste que é eterno. Então, nós recebermos a remissão dos pecados não é nossa obra. Pelo sangue de Jesus, os pecados foram lavados. Então, o que nós fazemos? Aceitamos essa verdade pela fé. Na cruz os meus pecados foram lavados. Então, naquela noite, sabe, quando o anjo estava ali no Egito, o primogênito da família, você fica pensando na casa, eu nunca pequei muito assim, eu não sou igual àquele ali. Se ele fica só dependendo da sua bondade, ele morre. O único motivo que permite ele viver é quando o anjo, que estará ali para matá-lo, perceber, aqui já teve o julgamento, aqui já teve o sangue passado na verga. Então, dessa mesma forma, quando se passa o sangue ali no altar, se apaga todos o registro sobre o nosso pecado, dos olhos de Deus. E aquele registro que nós temos em nosso coração, como é que nós apagamos? Pela fé. Quando nós cremos que o sangue de Jesus Cristo lavou nossos pecados para sempre, esse registro é apagado pelo sangue de Jesus Cristo, pela fé que nós temos no sangue. Só nós cremos na Bíblia porque conhecemos a verdade por meio dessas palavras. As pessoas geralmente costumam ler a Bíblia com o seu próprio pensamento. Só teve um motivo, só teve uma coisa que permitiu a salvação na Páscoa. É ali nas vergas e nas ombreiras da porta. As laterais são as ombreiras. Aquilo que está embaixo e em cima são as vergas. Então, ali fala para passar o sangue nas vergas e nas ombreiras da porta. Então, o que o primogênito tem que verificar para poder dormir tranquilo aquela noite? Ele tem que verificar se exatamente está passado o sangue ali nas vergas e nas ombreiras da porta. Porque o anjo não estará vendo outra coisa, só estará vendo se tem o sangue ou não. Ele só vai ver isso, tem sangue na porta ali ou não. Pessoal, o que dificulta a vida espiritual? Quem conhecer a vida espiritual é fácil, qualquer pessoa pode alcançar a salvação. Mas a maioria das pessoas que não conseguem receber a salvação é porque mesmo lendo a Bíblia, não conseguem descobrir a vontade de Deus por meio das palavras. Leem a Bíblia com o seu conceito, pensamento humano. E dentro desse pensamento humano, olha, se eu pecar, eu vou ser destruído. Então eu tenho que viver uma vida bondosa. Eu tenho que pedir perdão pelos pecados. O coração do ser humano começa a se inclinar para esse lado. Mas o que Deus está dizendo? Naquela noite, sabe, quando o anjo ali passar, verei o sangue. Quando ver o sangue, aquela praga destruidora irá passar. Então, se nós encontramos a Páscoa, se nós cometemos pecados e a morte está vindo contra nós, então o que nós devemos verificar? Mãe, passou o sangue ali nas ombreiras, na verga, né? Claro, filho, seu pai passou 2 vezes. Mãe, mas eu quero verificar lá fora. Não pensa nisso. E se ao sair o anjo aparecer?
피만 있으면 나 안 죽이니까 나 나가서 문 Ai, 밖으로 mãe, não tem 피가 튀어나올 problema. 때 Por mais que venha um anjo, se tiver o sangue ali, não tem problema. Eu só quero verificar se o sangue está lá. 밖에 보니까 문설주와 임방에 피가 칠해 있는 거예요. E quando ele sai, ele vê que realmente tem o sangue nas vergas e nas ombreiras. Então, agora estou a salvo. 피를 보기 때문에 Porque 안심이 Deus, ele vê esse sangue e ele vai passar. 때문에 지금 우리 마음에 어디야 예수의 피가 있느냐? Só a questão é, hoje existe o sangue do Cordeiro de Deus no nosso coração. Só nós passamos esse sangue no nosso coração. 문설주와 임방에 바르면 되는데 Só no caso ali da Páscoa, né, basta, né, pintar ali as vergas e as ombreiras. Mas como pintamos o nosso coração? Quando Deus olhar o nosso coração, tem que ter o sangue de Jesus ali. 피를 칠하죠. Então como é que nós pintamos o nosso coração? 페인트 칠해 가슴에다 칠해야 돼. Temos que pintar aqui no nosso tórax? Não, pessoal. 하나님 우리 마음을 보십니다. Deus está vendo o nosso coração. 죄를 지었어. Sim, eu pequei. 예수님 피를 흘리셨어. Mas Jesus Cristo derramou o seu sangue por mim. E aquele sangue lavou meus pecados. 아멘. Amém? 아멘. Amém? 그러면 그 사람 마음에 피가 있는 겁니다. Então, no coração dessa pessoa que crê nisso, tem o sangue de Jesus. Amém? 분명히 나는 죄를 지었어. Sim, com certeza eu pequei. 멸망을 받아야 Eu tenho que receber a morte, eu tenho que ser amaldiçoado, eu tenho que morrer. 그렇지만 Mas 내 마음에 피가 있어. no meu coração tem o sangue de Jesus, o sangue do Cordeiro. 죄를 죽은 예수의 피가 있어. Tem o sangue de Jesus que morreu por mim. 피는 Esse 내 sangue 죄를 대신 벌 받은 증거야. é a prova de que meus pecados já foram 그런 lavados. 마음을 갖는 사람의 마음에는 No coração daqueles que têm essa fé, essa convicção, 저주와도 난 마음에 피가 있어. mesmo que venha a maldição contra ela, 예수님, 난 eu 네 tenho 주님 o 그 sangue 피가 no 내 죄를 coração. 사했어. O sangue de Jesus que foi derramado por mim lavou meus pecados. Essa destruição não pode me engolir. 잘 봐라. 우리 문설주와 임마에 피 칠했지. Ei, anjo, dê uma olhada aqui. Tem sangue na verga e na ombreira da minha casa. 진짜 우리 문설주에 피 칠했어. Mãe, você tem certeza, né? Passou o sangue ali nas ombreiras e nas vergas. 사람이냐? Filho, você não conhece seu pai? 한 번만 칠한 게 아니고 Ele não pintou uma vez. 번을 칠하고 Ele pintou várias vezes. Tá lá gotejando sangue. Tá gotejando de tanto que ele pensou e tá cheio de sangue. Pode ficar tranquilo. O anjo vai vir, vai passar. 어느 사람이 요만큼 아이고 문 더럽힐까 봐. Aí tem pessoas que devem ter, sabe, colocado assim um piquinho de sangue só pra, né, com medo de sujar a porta. Pessoal, a pessoa que sabe que seu filho vai morrer, vai fazer dessa forma, se não passar o sangue? 나한테만 피를 문설주 임방만 말고 Se fosse eu, acho que eu não passaria só nas vergas e nas ombreiras. 손잡이에 칠하고 Colocaria ali na maçaneta da porta, 손잡이 치면 문 열 때 이거 피가 묻어. para que caso o anjo queira abrir a porta, ele vai ver, eita, tem sangue aqui. 전체 칠하고 벽에도 칠하고 Pintaria a porta inteira, as paredes do lado, 완전히 막다 발라. deixaria tudo sangrando ali. 천사가 들어와요 뭐 또. Só o anjo vai poder entrar ali ou não? 천사 내가 피를 볼 때는 뭐 Não, porque ele falou, passarei quando ver o sangue. O sangue 죽임을 당했다는 거지. quer dizer que já teve 내 morte. 죄를 위해 예수님 피 흘린 것도 피고 내가 저주받은 피인데. Só Jesus Cristo derramou o seu sangue pelos meus pecados. Já que ele morreu pelos pecados, os nossos pecados já foram lavados, já fomos remidos. 믿는 게 예수님을 믿는 거야. Crer nisso é crer em Jesus. 어떤 사람 예수 내 죄 산 건 맞는데 내가 바로 믿는 게 맞아. Tem pessoas que ficam confusos. Tá, Jesus Cristo morreu pelos meus pecados, mas eu estou certo acreditando nisso? E se estiver errado? E se não for a salvação? Então as pessoas estão desconfiando da palavra de Deus. 피가 있으면 절대로 멸망. Só o sangue, a Bíblia fala que o sangue de Jesus Cristo salvou, que passará. Então não tem problema se tiver o sangue. Assim como o sangue foi passado ali nas ombreiras e nas vergas, 피가 있는 것이. tem esse sangue de Jesus no nosso coração. Se verem ali os seus corações, eu pequei, eu menti, eu roubei, eu cometi muitos pecados. Mas por meio do sangue de Jesus, esses pecados foram lavados. Amém? Amém, pessoal? Jesus Cristo morreu por esses pecados. O sangue de Jesus lavou meus pecados. Só nós cremos nisso. Isso é o que prova que já acabou o julgamento em relação aos meus pecados. Só as pessoas sabem que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, mas dizem ser pecadores. Porque eles sabem, mas não creem no sangue. Aqueles que creem no sangue sabem que ele não tem como ser um pecador, porque o sangue já foi derramado. Sim, meus pecados já foram lavados. Eu já fui completamente purificado. Só o que vocês creem? 착한 일에서 천국 갈 거 믿습니까? Vocês acreditam que vão para o céu por fazer boas obras?
Não, pessoal, está errado. 오늘날 여러분 한국 교회에 Só hoje em dia, as igrejas na Coreia 집사님들 열심히 주님을 섬기다가 tem muitos anciãos, diáconos, obreiros que passaram a vida inteira ali se dedicando à igreja, mas quando eles estão beirando a morte, eles sentem o pecado no coração. 기억이 나는데 Eles começam a se relembrar do pecado cometido. E eles não creem que já foram 그래서 lavados. 그들은 매일 죄 용서해 달라 그러잖아요. Por isso, diariamente pedem perdão pelos 죄가 pecados. 씻어졌으면 용서해 달랄 필요가 없어요. Se você crê que o pecado já foi lavado, não tem por que ficar pedindo perdão. Porque, pessoal, não é a nossa obra que vai lavar os pecados. O que lavou os pecados foi Jesus. O sangue de Jesus lavou perfeitamente, sem nenhum defeito, os nossos pecados. Então, se Jesus Cristo diz que nós fomos lavados, nós cremos nisso. Isso é fé. Amém? 아멘. 그게입니다. Amém, pessoal. Isso é fé. 오늘 많은 사람들 Muitas pessoas hoje, 죄가 많으니까 já que cometeram muitos pecados, só conseguem enxergar esse lado. 많이 내면 Ah, mas se eu, sabe, dizimar bastante, se eu for fiel, se eu orar muito, se eu for esforçado, pode ser que meus pecados sejam lavados. 저는 성경에서 Pessoal, na Bíblia, 읽습니다. eu leio a Bíblia. 우리가 알려면 우리가 착한 일 해야 천국 간다고 생각합니다. Nós acreditamos sim que devemos ter boas obras para ir para o reino de Deus, mas a Bíblia não diz isso. 피가 문설주에 임방했을 때 A Bíblia fala que quando ver o sangue na verga e nas ombreiras, passarei por ti. Não irei à sua casa, passarei por ti, irei para a próxima. 가요. Entendem isso? 우리의 피칠 했는데 Ah, foi passar o sangue na minha casa. 이제 피안 칠하면 Mas se na casa do evangelista Samuel não tiver o sangue passado, 그냥 지나가고 o anjo passará da minha casa. Olha, mas essa casa aqui está sem sangue. Então vai entrar e vai matar o primogênito. Entendeu? 예만해 괜찮지? É só um exemplo, né? Você vai ficar chateado com isso, né? É verdade. É assim. 그래서 우리는 내가 뭐 회개를 잘하고 뭐도 그거 말고 Pessoal, nós não devemos ficar questionando se eu me arrependi bem, se eu estou orando muito. Não. Sim, eu tenho muito pecado. Eu tenho muito pecado. Mas, quando Jesus morreu na cruz, os meus pecados foram lavados. 가지고 E Jesus, com o seu sangue, foi lá no tabernáculo celeste 뿔에다 발랐어요. e aspergiu seu sangue lá. 뭐든지 영원해요. Tudo lá no céu, pessoal, é eterno. A vida é eterna. Tudo que acontece lá é eterno. O sangue também é eterno. Então, o pecado foi lavado para sempre. 이 땅에 제단 피를 뿌지 않고 Por isso, Jesus Cristo não aspergiu seu sangue no tabernáculo terreno, mas sim no tabernáculo celeste. 구원에 대한 이야기를 하면 Então, quando nós falamos sobre salvação, 우리 죄에서 예수의 피밖에 없는데 só existe o sangue de Jesus que pode nos lavar dos pecados. Mas muitas pessoas não creem no sangue. 그래서 엉뚱한 일에 빠져요. Então estão aprofundados em besteiras que não precisam fazer. Ah, eu tenho que ficar, eu tenho que ser fiel, eu tenho que ser dedicado, eu tenho que me arrepender muito, eu tenho que evangelizar muito, eu tenho que ofertar muito. Acreditam que essas coisas, né, irão trazer salvação para ela. 만 가지보다 예수 피가 더 중요해요. Pessoal, vocês podem fazer 10 mil coisas dessas que o sangue de Jesus Cristo vai ser superior. Ou seja, vocês podem não fazer nada disso, mas o sangue de Jesus Cristo é suficiente para lavar seus pecados. 또 남아요. É o suficiente para lavar todos os seus pecados para sempre. 피를 가지고 E Jesus, com seu sangue, 변치 않는 하늘나라 성전에 들어갔어요. entrou no tabernáculo celeste, que é 그 imutável. 제단불에다가 이 피를 칠했어요. E ele aspergiu seu sangue naquele altar. 영원하기 때문에 E já que tudo lá é eterno, 영원한 속죄가 이루어진 거예요. ele nos permitiu eterna 옛날 redenção. 구약 시대 이스라엘 백성들은 죄를 지을 때 양을 잡고 피를 뿌려서 제사를 드렸어요. No Antigo Testamento, a oferta era feita, né, por meio de um animal. 왜냐하면 이 땅은 시간계라서. Mas nesta terra, tudo que é feito nesta terra, já que tem a influência do tempo, aquilo que eu faço hoje vai para o passado, se torna passado. Então, se eu cometo um novo pecado, eu tenho que fazer um novo sacrifício. Mas no reino de Deus não é assim. O tempo não passa. Pode passar milhares de anos, mas é sempre presente. Lá tudo é eterno. Então, a remissão dos pecados foi eterna. Tudo ali é eterno. Entendem, pessoal? A vida também é eterna. O pecado também foi lavado eternamente. Deus está ali eternamente. Ele é imutável eternamente. Entendem, pessoal?
Só que o que as pessoas devem pensar? Nossa, o reino de Deus deve ser entediante. Como é que vai viver para sempre ali? Vocês pensam isso porque nunca foram, 저도 pessoal. 아직 안 가봤어요. Lógico que eu também nunca fui. 하늘나라 가려면 아무나 오는 게 아니고. Para ir ao reino de Deus, não pode assim simplesmente sair, né? A gente tem que primeiro se despir dessa carne, porque essa carne não é eterna. E assim nós nos vestimos de um novo corpo que seja eterno para irmos. 제가 얘기하는 것은 O que eu quero dizer aqui, 잘해야 할 필요가 없습니다. só não é necessário a nossa boa obra. Nós temos que saber exatamente sobre o que a Bíblia diz. 이스라엘에 사는 것이 양의 피를 칠하냐 않냐 그걸 따라서 삶과 죽음이 결정되는. A Bíblia mostra que a morte era decidida, né, pelo sangue, ter o sangue ou não. Amém, pessoal? Amém. 양의 피를 칠하면 Se passar o sangue do cordeiro, 피가 우리 죄를 영원히 사했습니다. esse sangue lavou para sempre nossos pecados. 잘못해도 Por mais que nós possamos errar, temos faltas, se o sangue foi passado, 죽었는데 como é? Jesus Cristo morreu pelos meus pecados. Mas não sei se foram todos 피 lavados. 자체가 흘려졌으면 Só se o sangue foi derramado, 사해진 거예요. o pecado foi lavado. 그걸 안 믿으면 또 안 돼요. Mas não podemos deixar de acreditar nisso. Amém? 그걸 믿는 거예요. Nós temos que crer 난 nisso. 죄를 지었어. Sim, eu pequei. 그렇지만 예수님이 내 모든 죄의 벌을 다 벌받고 Mas Jesus Cristo foi castigado e tomou para si todos os meus pecados e me lavou para sempre. Crer nisso é fé. 안타까운 것은 Lamentavelmente, 땅에 많은 교회가 muitas igrejas dessa terra, 얼마나 많은 일을 열심히 하려고 합니다. pessoal, eles fazem muitos trabalhos, são muito dedicados, porque acreditam que isso irá trazer salvação, mas isso não é verdade. Pessoal, por mais que nós não façamos nada. É por isso que a Bíblia fala que é de graça, 다 사셨기 때문에 porque Jesus Cristo já lavou os nossos pecados. Basta nós crermos nisso. Meus pecados foram lavados. 끝났어. Meus pecados acabaram. 그래서 정확하게 우리 방문 앞에 Então, dessa forma, exatamente, 그냥 피가 붙어 있으면 quando foi verificado que tinha o sangue ali do cordeiro, o anjo passava. 심판대 앞에 설때 Dessa mesma forma, quando nós estivermos perante o julgamento de Deus, sim, eu pequei, 내 죄를 사했어. mas o sangue de Jesus Cristo lavou meus pecados. Aqueles que têm esse coração, 믿는 거예요. têm fé no coração, têm esse sangue no seu coração. O sangue de Jesus Cristo me curou, me lavou. Já não tem mais julgamento, já não tem mais maldição para mim. É crer dessa forma. 안타깝게도 Lamentavelmente, 사탄 너무너무 간교해서 Satanás, por ser muito esperto, 속입니다. nos engana. 많은 사람이 말합니다. Muitas pessoas dizem. 제가 어느 나라에 갔는데 Uma vez eu visitei um país, 그 나라에 성자라 할 만큼 14년 동안이나 예수 믿다 감옥에 가 있다고 나온 사람이 있어요. tinha uma pessoa ali que ficou 13 anos preso por acreditar em Jesus. 만나러 찾아왔습니다. E ele veio me conhecer. 이야기를 했습니다. Eu conversei com ele. 제사함 받냐고 Eu perguntei, o senhor recebeu a salvação? 받았다고. Sim. 어떻게 받냐? Como recebeu a remissão dos pecados? 내가 감옥에 14년 동안 있었는데 Pastor, eu passei 14 anos na 제가 prisão. 다 해줬겠습니까? Então, você acha que meu pecado não foi lavado? 성경을 펴서겠어요. Eu abri a Bíblia e comecei a falar da Bíblia. 것이 아니라고 Não de obras, a Bíblia diz. 그 사람 나한테 화를 냈어요. Ele ficou bravo comigo. 목사님 감옥에 가본 적 있습니까? Pastor, o senhor por acaso já foi para a prisão? 감옥에 교도소에 제가 성경 공부를 많이 갔는데 Eu já fui muitas vezes para fazer estudo bíblico ali, né, com os presos. Mas nunca por ter cometido algum 목사님 delito. 내가 14년 동안 감옥에 있는 동안에 Pastor, enquanto eu passei 14 anos na prisão, eu não sofri sozinho. Minha esposa 먹을 게 없어요. 참외 껍질 주워 먹고 foi muito perseguida, meus filhos não tinham o que comer, eles comeram da rua, mas mesmo assim eu não vou para o céu? 제가 얘기를 했어요. Eu disse para ele, 성경에는 a Bíblia diz 행위론 되지 않는다. que não é por obras. 행위론 구원 못 받는다. Não vem das obras, pelas obras não recebemos a salvação. 선한 행위가 나쁜 건 아니지만 Pessoal, a boa obra não é algo ruim, 죄를 범한 사람 행위가 죄를 사해 주지는 않습니다. mas a boa obra não vai salvá-los do pecado, porque o salário do pecado é a 피 morte. 흘려 죽은 예수님 피 외에 다른 거 죄를 씻을 수 없어요. Não há nada além do sangue de Jesus que possa lavar os nossos pecados. Não importa o que vocês façam, 죄를 살 수가 없습니다. vocês não podem lavar os seus pecados. 예수님 피 밖에. Só o sangue de Jesus pode isso. 그때 마음 쓰지 마십시오. Então, pessoal, não fiquem dando seus corações para a sua boa obra, porque para isso, para a remissão dos pecados, isso é inútil. Só o sangue de Jesus importa.
Fora isso, nada importa. 어린 양의 피는 영원히 있기 때문에 O sangue de Jesus é 언제 eterno. 세상을 떠날 때라도 Então não importa quando nós iremos partir deste mundo. 어디까지 사탄에 속일는지 몰라요. Satanás pode ser que tente enganar vocês, mas e se você for para o inferno? 예수님의 피가 나를 구원했어. Vocês pensem, o sangue de Jesus Cristo me salvou. Isso é crer. 피가 나를 죄에서 건진 증거야. O sangue de Jesus Cristo é a prova de que meus pecados foram lavados, meu pecado foi lavado 그 ali. 외에 다른 어떤 것 우리 죄를 쓰는데 도움이 되지 않습니다. Só nada além do sangue de Jesus Cristo vai ser útil para a nossa 그래서 우리가 salvação. 만난 자 이야기에서 Por isso, na história do homem que encontrou com os salteadores, 만난 자 아무것도 하지 않았어요. o homem que trouxe os salteadores não fez nada. 그 선한 사마리아인이 다 해줬습니다. O bom samaritano fez todas as coisas. 흘려서 우리 죄를 사해준 그걸 이야기하고 있어요. Está falando sobre o Jesus, né, que derramou o seu sangue pelos nossos pecados. Pessoal, para nós irmos perante o Senhor, 피 외에 아무것도 없어요. não há nada que devemos fazer a não ser levar o sangue de Jesus. 죽으시면서 Quando Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, 완벽하게 사하시고 ele lavou perfeitamente os nossos 죄의 pecados 대가를 받으셨습니다. e ele foi castigado por esses pecados perfeitamente. 아무것도 안 해야 합니다. Vocês não devem fazer nada. 행한 걸 나타내면 안 돼요. Não devem manifestar as suas obras. 11조 냈거나 A ler, por ler muita Bíblia, por pagar os dízimos. Não é por isso, é pelo sangue de Jesus. Eu tenho muito pecado, mas 예수 내 죄의 벌을 다 받으셨어. na cruz, Jesus Cristo lavou todos os meus pecados. Ele me fez limpo. 그것이 참된 믿음입니다. Isso é verdadeira fé. 잊지 마시고. Não se enganem. 그리고 여러분 신앙생활할 때도 Durante a vida espiritual de vocês também, 생활하는데 긍지를 가지지 마십시오. só não se dediquem a ter uma vida bondosa. 믿는 예수를 믿는 믿음을 하기 때문에 Por quê? É pela fé que vocês vão para o reino de Deus. 예수님이 우리 위해서 하신 일을 우리는 생각해야지. Então devemos pensar no que Cristo fez por nós. 내가 잘한 것 별로 의미가 없어요. Não adianta o que nós fizemos de bem. 예수님 우리 죄를 십자가에 못 박히셨고 Jesus Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados 완벽하게 씻으셨습니다. e lavou perfeitamente os nossos 그냥 pecados. 믿는 겁니다. Nós simplesmente cremos 내 nisso, 죄가 사해졌다고. que os nossos pecados foram lavados pelo sangue de Jesus. 충분합니다. Isso é o suficiente. 그게 마음에 만족하지 않아서 Mas as pessoas, por não se satisfazerem com isso, ficam pensando: eu tenho que fazer jejum, eu tenho que fazer oração, eu tenho que fazer coisas boas. 예수 피를 무시하는 겁니다. Só isso é desprezar o sangue de Jesus. 피만으로 우리의 모든 영 완벽하게 Somente pelo sangue de Jesus Cristo nós fomos lavados perfeitamente. 이 사실을 믿는 겁니다. E nós cremos nessa 그걸 verdade. 믿고 Crendo nisso, 예수가 되셔서 o Senhor é o nosso Deus. 모든 문제 주님이 해결해 준다 믿으십시오. Creiam, pessoal, que Jesus, sendo seus donos, irá resolver todos os seus problemas. Depois que nós recebemos a salvação, Deus deseja trabalhar na nossa vida. 물론 우리가 잘못하고 실수할 수 또 범죄할 수 Sim, nós podemos cometer erros, cometer, sabe, algum tipo de crime, mas Jesus Cristo, ele nos deu a eterna redenção, perfeitamente, 깨끗하게 de uma forma limpa. 사탄 자주 흔들지요. Satanás fica cutucando vocês, né? Mas e se você for pro inferno? E se não for salvação? 구원할 수 있는 증거는 Só o que pode nos 예수님의 피밖에 아무것도 없어요. provar a salvação é o sangue de Jesus Cristo e nada mais. Por isso, em Êxodo capítulo 12, 중요하게 피를 중요하게 했습니다. Deus fala com ênfase no sangue. Não vê outra coisa. 또 그냥 지나가는 게 아니고 O anjo não vai passar porque, sabe, aquela casa preparou uma janta para ele, por cumprimentar bem. 볼 때 Não, vem do sangue passarei de vós. O sangue de Jesus 한 증거입니다. é a prova de que nossos pecados foram lavados. 우리 위해 피 흘려 죽으신 예수의 피가 O sangue de Jesus Cristo que morreu e derramou, foi derramado por nós, nos salvou. Pessoal, tenham intrepidez em seus corações nisso. Tenham fé no coração. 이 사실 믿음으로 Pela fé nessa verdade, Deus está comigo. Deus me protege. Deus me conduz. Eu espero que vocês creiam dessa forma. E se Deus não trabalhar na minha vida? Vocês digam, reda de Satanás, porque Deus trabalha. Se vocês creem nisso, com certeza viverão uma vida abençoada. 여러분 우리 예수 피 안에서 행복하십시오. Só sejam felizes dentro do sangue de Jesus, sejam corajosos, tenham fé. 함께 영광 돌리게 되길 바랍니다. Espero que vocês possam glorificar a Deus. Muito obrigado.